Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? É um prazer estar aqui para a nossa mensagem especial de hoje, do nosso Chega Mais Perto especial. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos estudar um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje eu quero ter uma conversa com você com base em alguns textos da Bíblia. O primeiro texto é João 5,39, que diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Bem, aqui nós temos dois pontos importantes. O primeiro ponto é que, de fato, quando a gente examina as Escrituras, a gente conhece a Jesus, conhece a verdade, e, consequentemente, nós vamos, ao conhecer Jesus, encontrar a vida eterna. Só que Jesus, quando falou isso aqui, estava chamando a atenção dos judeus, porque eles examinavam as Escrituras, mas rejeitavam a Cristo. Então não esqueça que, quando a gente estuda a Bíblia, a gente encontra o personagem central da Bíblia, que é Cristo Jesus. E através dele, você vai ter o perdão e a salvação, certo? O texto chama atenção para isso. Falando da Bíblia, vamos relembrar algumas coisas importantes da Palavra de Deus. Este livro chama-se Bíblia Sagrada, porque a palavra Bíblia vem da língua grega, biblion, que significa coleção de pequenos livros, ou conjunto de pequenos livros. Aqui dentro tem 66 livros, sendo que 39 livros estão no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Lembrando que o Velho Testamento foi escrito antes de Cristo e o Novo depois de Cristo. A Bíblia inteira foi organizada em capítulos e versículos para facilitar o estudo da mesma. Capítulo é o número grande e versículo é o número pequeno. Aqui dentro tem 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Outra coisa importante você saber é que todos os livros da Bíblia, os 66, foram escritos por 40 pessoas. Por que 40 escrevendo 66? Porque alguns dos escritores escreveram mais de um livro, como Moisés, por exemplo, que escreveu 6 livros da Bíblia. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e Jó. O livro de Jó também foi escrito por Moisés. São João escreveu 5 livros. Escreveu o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. E assim por diante. Paulo, por exemplo, escreveu 14 livros. Então são 40 escritores que escreveram 66 livros da Bíblia. Lembrando que essas pessoas eram seres humanos como nós. A diferença é que essas pessoas se dedicaram integralmente à causa de Deus e eles foram usados pelo Espírito Santo, inspirados, iluminados, e através de visões, de sonhos, através da experiência pessoal com Cristo, escreveram a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é como se fosse a boca de Deus falando com a gente. Quando ela está fechada, ela é a Bíblia Sagrada, é um livro. Mas quando você abre este livro e você estuda profundamente esse livro, é como se você estivesse sentado numa cadeira e Deus sentado na outra, diante de você, conversando, dialogando. A Bíblia Sagrada, aberta e estudada, é a boca de Deus. Amém? Que demais isso, né? Eu fico impressionado com a Bíblia Sagrada. Ela foi escrita em 3 línguas originais, na língua hebraica, na aramaica e na grega. Essas são as 3 línguas originais. Depois, a Bíblia foi traduzida para outros idiomas e para praticamente todos os idiomas do planeta. É tremendo também, não é? Maravilhoso. Agora escute uma coisa interessante. A Bíblia Sagrada pode ser dividida em 5 pequenas partes. São elas: história, poesia, profecia, evangelho e cartas. São 5 partes que podem resumir toda a Bíblia. Vou repetir: história, poesia, profecia, evangelho e cartas. Os livros históricos da Bíblia começam em Gênesis até o livro de Esther, no Antigo Testamento, e inclui o livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Esse pacote desses livros todos são os livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos. Começam então em Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Esses são os livros poéticos. Interessante, né? Depois nós temos os livros proféticos. Começam em Isaías até Malaquias, no Antigo Testamento, e inclui o Apocalipse no Novo Testamento. Todos esses livros formam o grupo de livros proféticos. Depois nós temos os evangelhos, são 4.
Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Depois nós temos as cartas ou as epístolas, que começam ali em Romanos e vai até o livro de Judas. Assim, todos esses livros aí são cartas. Carta aos Coríntios, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Tessalonicenses e assim sucessivamente. Agora, o que chama atenção nessas 5 partes é o seguinte, os livros históricos, aproximadamente 90% deles se entende como se lê. Tem ali uns 10% que é numa linguagem simbólica, figurativa e tal, mas 90% se entende como se lê, é literal. No caso da poesia, os livros poéticos, 85% aproximadamente se entende como se lê. E uns 15% ali usa linguagem simbólica, figurativa e tal. Depois você vai para os evangelhos, 85% aproximadamente dos evangelhos se entende como se lê. E os 15% seriam as parábolas, as ilustrações, uma linguagem mais figurativa. No caso das cartas, 90% aproximadamente se entende como se lê, e uns 10%, mais ou menos, também numa linguagem figurativa, simbólica. Agora, eu deixei por último os livros proféticos. Os livros proféticos são totalmente diferentes, especialmente os livros de Daniel e do Apocalipse, um no Velho Testamento, o outro no Novo. Esses livros, 95%, atenção, 95% do livro de Daniel e do Apocalipse, 95% não se entende como se lê. Apenas 5% é literal e o restante é totalmente numa linguagem profética, apocalíptica, simbólica. Por isso, os livros proféticos são tão difíceis de entender, assim como uma leitura simples. É preciso fazer um estudo aprofundado. Deu para você entender? Ok, agora que você tem essa base, esse entendimento, é importante lembrar que quando você estuda o Apocalipse e o livro de Daniel, você precisa entender que existem palavras-chaves. É como se fossem códigos para você abrir um grande tesouro, para você encontrar um grande tesouro. Você abre um grande cofre e encontra um grande tesouro. Essas palavras-chaves precisam ser entendidas. Precisam ser, então, desvendadas. A partir daí, você começa a entender qualquer profecia do Apocalipse e também de Daniel. Nós estamos preparando uma série especial aqui sobre profecias. E o ano que vem, nós vamos trabalhar profundamente as profecias aqui, analisando ponto por ponto das profecias de Daniel e também do Apocalipse. Aguarde, fique conosco no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, participe, seja membro e você vai receber bênçãos de Deus estudando a Bíblia conosco. Amém? Muito bem, então, pegando as 5 partes da Bíblia, a profecia é a parte mais difícil de entender. As demais são mais fáceis porque praticamente essas outras partes foram escritas numa linguagem mais literal. Por isso se entende como se lê na sua grande maioria. Agora veja, Jesus Cristo chamou nossa atenção, quando fala da Bíblia, para um texto que Paulo escreveu a Timóteo. Você vai aqui para a 2ª carta de Paulo a Timóteo e você percebe algo tremendo, algo maravilhoso escrito a Timóteo. Olha só, capítulo 3, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Olha que profundo isso daqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você viu a bênção que é a Bíblia Sagrada? Você viu a bênção que é a palavra de Deus? Vou ler de novo para você analisar comigo. Olha, toda a escritura, ou seja, a Bíblia inteira, é inspirada por Deus. Ela foi escrita por seres humanos, mas inspirada por Deus. E diz, e útil para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja quantas bênçãos Deus promete a você e a mim quando nós estudamos a Bíblia. E eu quero convidar você para chegar mais perto e estudar comigo a Bíblia nos nossos canais, especialmente aqui nesse canal. Nós vamos, pouco a pouco, apresentando a você coisas profundas da palavra de Deus que irão desvendar os mistérios proféticos, abrir seus olhos e você vai conhecer as verdades tão extraordinárias que irão libertar você definitivamente e preparar você para a volta de Jesus. Amém?
Tem um outro texto que me chama muito a atenção, aqui em Apocalipse 1, verso 3. Você deve conhecer, eu também conheço, claro, mas nós vamos ler. Pega a tua Bíblia aí. Eu estou abrindo minha Bíblia aqui, de fato mesmo, Apocalipse 1, verso 3, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja, felizes, abençoados, aqueles que estudam a Bíblia, que leem, que estudam, que examinam e que praticam. É importante ler, ouvir e praticar a palavra de Deus, porque o tempo está próximo. A volta de Cristo está muito, muito próxima. Entendeu? Por isso, felizes, abençoados são aqueles que estudam a palavra de Deus. E é para estudar de verdade, de verdade. Eu, quando vou estudar a Bíblia, aqui você não está vendo, mas eu tenho minha mesa aqui, e eu aqui me dedico com minha caneta, tenho a caneta que eu marco os textos de cores diferentes, aqui eu tenho o dicionário, aqui eu tenho várias versões da Bíblia, e aqui então a gente ora antes de estudar a Bíblia, estuda, pesquisa, anota e depois ora de novo. Então o Espírito Santo, mesmo que inspirou os profetas, ilumina a nossa cabeça, nos dá o entendimento correto daquilo que é realmente a vontade de Deus. E sabe de uma coisa? Ao longo de uma caminhada grande de evangelista que Deus me deu o privilégio de ter, eu já vi Deus fazer coisas tão lindas, converter, transformar pessoas que aos olhos da sociedade não tinha mais saída, não tinha mais solução. Então eu já vi Deus, através desse livro, converter pessoas que jamais alguém poderia imaginar que ela seria convertida. Eu fiz muitos evangelismos e pela graça de Deus ainda estamos fazendo e faremos. Eu já vi Deus fazer coisas incríveis, assim, sabe? Pegar pessoas que estavam envolvidas com coisas erradas, com coisas pesadas, e Deus foi transformando. Então há poder nesse livro, há poder na palavra de Deus. Deus muda, transforma, converte qualquer pessoa que estuda a Bíblia Sagrada. Estuda com sinceridade, estuda com o desejo de aprender, de crescer e de se preparar para a volta de Jesus. Eu quero convidar você a fazer isso, estudar a Bíblia profundamente, se preparando corretamente para andar na presença de Deus. Lembra do Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja que bênção, não é? Quem estuda a Bíblia anda na luz, anda na verdade, anda de cabeça erguida. Aí você pode parar um pouquinho e pensar assim: mas eu já fiz muita coisa errada, eu já me envolvi com drogas, com bebida, com cigarro, com outras coisas que não agradam a Deus. Eu acho que para mim não tem mais saída, não tem mais solução. Você pode pensar assim. Talvez eu esteja falando para alguém que diz assim: eu já desisti de tudo, entendeu? Porque essas coisas aí, política, religião, estão misturando tudo, fazendo uma salada, fazendo uma confusão. Quer saber? Não quero saber de mais nada e tal. Tem muita gente que se decepciona, que abandona a fé, abandona a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Foca no estudo da Bíblia. Foca na oração. Foca em Jesus. Busque a Deus de verdade. Se você fizer isso com toda a sinceridade do seu coração, Deus vai revelar coisas para você aqui de dentro que de outra maneira você não saberia. Não é uma pessoa explicando apenas para você, é você buscando com sinceridade de coração. Nós aqui vamos ajudar você nessa busca, nesse crescimento, nessa pesquisa, nesse conhecimento da verdade. E aí nós vamos chegar a João 8,32. Conhecereis a verdade da Bíblia, e a verdade vos libertará. Libertará você completamente, preparando você e eu para a vida eterna quando Cristo voltar. Já pensou nisso? Então, eu quero convidar você a pegar esse vídeo e passar para os seus amigos. Convidar mais gente para vir para cá, para se inscrever no nosso canal. Nós queremos que milhares e milhares e milhares de pessoas estudem a Bíblia, porque Jesus está às portas, porque Jesus vai voltar. E não adianta, se você não estudar a Bíblia, se você não quiser aprender a verdade, você não vai ser salvo. Mas se você quiser, você vai ser salvo, porque Jesus morreu por você e por mim. Jesus morreu por todo ser humano.
Só que a decisão é minha, é sua. É a gente que decide se a gente avança ou se a gente retrocede, se a gente busca ou se a gente abandona, se a gente crê ou se a gente fica incrédulo. É a gente que decide. E eu já tomei minha decisão de buscar mais a Deus, de estudar a Bíblia, de crescer na fé, de me preparar para a volta de Cristo e de partilhar essa mensagem com outras pessoas mais do que nunca. Eu convido você a chegar mais perto comigo e você fazer parte do Chega Mais Perto, desse programa, desse canal. E vamos juntos trazer mais pessoas para estudar a Bíblia. Ah, mas não sei quem já é evangélico ou é de alguma igreja. Não importa. O importante é estudar a Bíblia profundamente. E as verdades bíblicas precisam ficar muito claras para você, muito claras para o seu coração. Entendeu ou não? Porque o que acontece é o seguinte, não é porque alguém tem a Bíblia na mão que está certo. Não é porque alguém usa a Bíblia numa igreja ou escuta alguém pregando que essa pessoa já está certa. Lembre-se que Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus Cristo lá no deserto. Ele usou o texto fora do contexto. E muita gente hoje usa o texto fora do contexto para criar um pretexto para defender suas ideias equivocadas. Aqui nós queremos estudar a Bíblia corretamente, o texto dentro do seu contexto, para que a pessoa possa conhecer a verdade da maneira certa, segundo a vontade de Deus. E dessa maneira nós vamos ter os olhos abertos, nosso coração vai ser cheio da graça de Deus, nós vamos receber de Deus a bênção da salvação. E Jesus, quando voltar, vai nos levar para o reino dos céus. O que você acha? Vamos? Vamos juntos? Então, por favor, se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva agora mesmo. Vai lá, clica lá, tem um botãozinho vermelho, né? Inscrever-se aqui, se inscreve ali, ative o sininho, chama seus amigos para se inscreverem no nosso canal. E vamos aumentar o número de pessoas estudando a Bíblia. Para mim, esse canal é como se fosse uma classe bíblica. Uma classe bíblica onde eu posso reunir milhares de pessoas e aqui partilhar o evangelho da graça, do perdão, da reconciliação, para que a pessoa tenha a vida eterna. Amém? Tamo junto? Sim? Se você concorda com tudo isso, levante a sua mão. Sim, muito bem, amém. Agora eu pergunto, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você aceita a Bíblia como a palavra de Deus? Responda aí em voz alta, diga sim, eu creio, eu aceito a Bíblia. E você também aceita o personagem central da Bíblia, Cristo Jesus? Você concorda que Jesus é o personagem central da Bíblia? Se você concorda, responda em voz alta aí dizendo, sim, eu concordo, eu creio. Então você vai ver que estudando a Bíblia vai conhecer Jesus. E Jesus vai mudar sua vida, vai abençoar você, a sua casa, eu e a minha casa também. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. E se você deseja se aprofundar mais ainda, participar de uma classe bíblica presencial, se você quer fazer parte de uma classe bíblica assim com um grupo de pessoas ali, eu convido você a conhecer uma igreja adventista do sétimo dia. Na igreja adventista nós temos classes bíblicas. Procure o pastor da igreja, fala, pastor, eu quero fazer parte da classe bíblica, eu quero aprofundar meus conhecimentos. E é de graça, não paga nada. Então vai lá, procure uma igreja adventista e seja membro da nossa classe bíblica. Cada igreja adventista tem pelo menos uma classe bíblica. E você vai fazer parte dela e vai receber as bênçãos de Deus. Amém? Muito bem, vamos fazer então uma oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Grande Deus, obrigado por esse estudo bíblico que tivemos hoje. Abençoe essa pessoa que ora comigo, essa pessoa que aceita Jesus, aceita a Bíblia e deseja andar na tua presença. Hoje vimos que examinar as Escrituras é importante porque elas testificam de Jesus. Vimos também que quem estuda a Bíblia é bem-aventurado, é abençoado. Vimos também que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu entrego em tuas mãos este homem, esta mulher, esta pessoa que tanto necessita de um milagre, de uma bênção, de uma iluminação, de um direcionamento. Eu entrego nas tuas mãos todas elas, também entrego a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, chega mais perto sempre, se inscreva no canal, pega esse vídeo, manda para quem você quiser e vamos espalhar as boas novas de salvação para mais pessoas. Forte abraço, fica na paz e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.